Tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai ver este vídeo, mas eu senti no meu coração de compartilhar com você esta mensagem, este milagre que Deus fez na minha vida, que Deus fez na minha história, que Deus fez na vida da minha família, onde o Senhor operou um milagre que marcou a minha vida e marca a vida até hoje, né? Por onde nós passamos, eu passo. Conto essa história, conto esse testemunho, um testemunho lindo de vida que Deus fez na minha vida. Vou começar esta mensagem deixando para vocês um salmo que se encontra no número de 121, que diz assim: Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Esta é uma mensagem para nós começarmos essa história, esse testemunho, nesse momento especial que Deus tocou no meu coração para falar com você, para falar com a sua vida, com a sua história. Amém? Era o ano de 1981, no finzinho de dezembro, né? Verão já, e uma tarde de dezembro marcou a minha vida ali, esse testemunho que eu estou contando para os irmãos, cerca de 44 anos atrás, porque hoje eu tenho 48, e com 4 anos de idade, o Senhor mudou a minha vida, mudou a minha história. Eu quero dizer para você, se Ele mudou a minha vida, Ele vai mudar a sua vida também, porque Ele tem um plano, um projeto, um propósito especial para você. Talvez você parou nesse vídeo hoje por um acaso, por uma mera coincidência, mas eu quero dizer para você, Deus tem vitória para você. Deus tem bênçãos para você. Ele conhece cada segundo, Ele conhece cada minuto da sua vida, porque Ele te criou. Antes mesmo que você nascesse, Ele já te conhecia no ventre da sua mãe. Para Ele nada é impossível. O que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida também. Amém? Vamos lá então ao nosso testemunho. No ano de 1981, uma tarde de dezembro, eu estava lá na minha casa. Nós morávamos ali no bairro do Jardim Sapopemba, ali na zona leste de São Paulo. Nesse ano de 1981, já era o começo das festas, né, de fim do ano, e o povo nas suas rotinas normais, nas correrias do fim de ano, aconteceu esse milagre. Minha mãe estava em casa e eu faço parte de uma família bem grande, né, onde o meu pai hoje, que dorme no Senhor, irmão Antônio Inácio, inclusive ele conta esse testemunho no canal também, onde eu me emociono bastante, onde eu sinto a presença de Deus, porque nada é em vão, nada é por acaso. E naquele dia 31 de dezembro, eu estava brincando com meus irmãos, estava brincando ali. Nós vemos uma família de 10 filhos, né, onde o Senhor já recolheu 2 pessoas para a glória do Senhor. Hoje dorme no Senhor, recolheu meu pai. E nós estávamos brincando ali, como normalmente uma família humilde brinca, né? Era um tempo difícil, né? Um tempo de muitas lutas, né? Porque meu pai ele trabalhava na época como cozinheiro, e ele também era levita, né? Como eu tenho alguns irmãos que são levitas, Marcos e Marquinhos, a cantora Estherzinha, a Miriam, eu, o Alex, o Oziel, onde nós fizemos dupla por muito tempo, onde nós cantamos também, e outras irmãs também, a Márcia, né? A família grande, minha mãe Marinalva, estava lá fazendo os afazeres da casa, as crianças brincando. Na tarde de 31 de dezembro, Deus começou a fazer um milagre, né? Aí eu só sei que eu estava brincando numa árvore, e até minha mãe na época falou: menino, desce dessa árvore, não fica aí porque você vai cair. E
alguns flashes vêm na nossa mente, né? Pra gente recordar o que Deus fez, o que Deus faz, né? O que Ele é capaz de fazer na nossa vida. E o tempo foi passando, né, meus irmãos? E eu desci da árvore, ela falou sério comigo, eu desci chateado, e os meus irmãos brincando ali no quintal. Eu lembro que era uma árvore grande, né? A gente subia, e as crianças brincando, e o portão ficou aberto, né? Na rua Manuel França dos Santos. A gente morava no número 174, se eu não me engano. Tem alguns vizinhos que podem confirmar essa história, essa versão. Não estou contando para me vangloriar, mas para vangloriar o nome do Senhor, que é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra e toda glória. E aí o tempo foi passando, né? Eu vi o portão aberto, saí pelo portão e desci a rua, ladeira abaixo, né? E eu costumo dizer que lá no final da rua tinha um quintal onde tinha muito mato, e do outro lado a gente fazia uma trilha para passar para brincar na casa dos nossos amigos, né? Nós tínhamos amigos, o meu irmão Marcos, né? Inclusive, que faz dupla com Marcos e Marquinhos. Ele brincava do outro lado ali, e eu falei, acho que o Marcos deve estar brincando lá, eu vou lá para ver se tem alguém lá para me brincar, porque minha mãe brigou comigo. Inclusive, quando eu estava descendo a rua, aí o senhor falou para mim, que trabalhava na oficina, falou, menino, você tá sozinho na rua? Eu falei, eu vou ver meu irmão ali. E desci. E desci a ladeira abaixo. Quando eu entrei nesse espaço que dava trilha para casa dos nossos amigos ali no Jardim Sapopemba, no meio assim tinha uma madeira, né? E uma madeira, tipo um madeirite. E eu peguei e fui passar por cima ali. Quando eu passei por cima, eu pisei na madeirite, eu caí. Caí no poço, uma externa, 22 metros de profundidade. Aleluia. A gente se emociona porque o Senhor nos guardou. O Senhor nos guardou. Está nos guardando até hoje. Mesmo com os nossos problemas, nossas dificuldades, o Senhor tem nos guardado. E eu passei ali e caí naquele buraco. Quando eu caí, eu lembro que eu fui amortecido pelo algo que me segurou. Algo que me segurou. Mas eu creio que foi a mão do Senhor que me segurou ali naquele momento. Foi a mão do nosso Senhor que segurou para que eu não caísse e não morresse, né? Porque Ele tinha um plano e um projeto na nossa vida. E aí eu caí naquele poço, muito mato, tinha caibro, sabe? Tinha caco de vidro, e no meio assim tinha uns pneus, sabe? Então foi quando eu caí, a queda, eu desmaiei, né? Que eu lembro que eu tomei um impacto e desmaiei. Alguns flashes passam na minha mente, eu desmaiei, e depois eu acordei. Aí eu acordei gritando, né, o nome dos meus irmãos, do Marcos, me tira daqui, ô mãe, ô pai. Eu lembro, eu era bem pequeno, ô mãe, me ajuda, papai, ô meu pai, me ajuda, me tira daqui. Tentava escalar, né, para sair daquele buraco e não conseguia. E eu sentia um cheiro muito forte, né, um cheiro muito forte de alguma coisa que tinha no fundo daquele poço. E hoje, estudando, depois de tudo acontecido, era um gás, né? Um gás que chama metano. Esse gás, ele é muito forte e ele mata a pessoa, né? Em questão de horas. E eu fiquei ali, caí às 16 horas. Isso já era uma tarde de dezembro de 1981. Caí ali às 16 horas. E o Senhor me guardou. O Senhor me guardou. Irmãos, me desculpa porque eu não consigo contar esse testemunho sem me emocionar, porque é uma coisa bem íntima e particular. Foi um processo que o Senhor fez eu passar, para que hoje eu pudesse estar aqui falando para você, para que eu pudesse contar essa história, para dizer que Deus ele é capaz de resolver todos os seus problemas, todas as tuas necessidades, o Senhor é capaz de resolver. Amém? E ali eu caí naquele poço. Já eram 4 horas da tarde e eu via que estava ficando escuro já, né?
Mas enquanto eu estava no poço, o Senhor já estava fazendo um milagre que eu não entendia. O Senhor já estava trabalhando e a aflição foi tomando conta da minha família. A minha mãe estava ali e ela já percebeu que eu já tinha saído. Quando ela conta pra gente os relatos, né? Ela disse que ela já começou a ficar aflita e começou a procurar Alex, onde você está, meu filho, onde você está? Começou a procurar nos vizinhos, começou a procurar na casa de parente, começou a procurar nas escolas e todo mundo saiu procurando, né? Meus irmãos mais velhos também procuraram e todo mundo ali do bairro já começou a procurar. Só que não tinha ainda falado com o rapaz que me viu, né? Porque ele tinha saído na época fazer serviço e depois ele falou que viu eu passando. E então, quer dizer, eu já tinha desaparecido. Muitos pensavam já que eu já teria sido levado por alguém, sequestrado, né? Mas o Senhor estava guardando a minha vida. E meu pai se encontrava trabalhando nessa época, o meu pai. Aí eles avisaram meu pai, já era tarde da noite, meu pai chegou muito cansado, ele chegou do trabalho e chegou do trabalho cansado e viu minha esposa, viu a minha mãe, que é a sua esposa, no portão chorando. Falou, ô Tonho, que ela chamava meu pai de Antônio, né? De Tonho pelo apelido. Aí falou, ô Tonho, o Alex sumiu, a gente já procurou. E ela desesperada naquela aflição, porque não é fácil, né, irmãos? A gente, hoje eu tenho filhos, hoje eu tenho um neto, e eu sei que se a gente descuidar um pouquinho, a gente já fica com o coração acelerado. E aí ele saiu correndo, né, do serviço, foi para casa e veio ela ali no portão chorando. Aí a primeira coisa que ele falou, vamos entrar, vamos orar. O Senhor vai guardar nosso filho onde quer que ele esteja. E ele entrou e orou ao Senhor, falou, Jesus, eu sei que nós somos falhos, nós somos fracos, necessitados, mas guarda, Senhor, meu filho, onde quer que ele esteja. Cobre ele com teu sangue, não deixe que nenhum mal aconteça. E saiu a procurar. E procurou no hospital também, foi procurando. Isso já era por volta das 22 horas. Aquela agonia e nada de encontrar o Alex, nada de encontrar o Alex em canto nenhum. E o tempo foi passando e aquela agonia. Meus irmãos, eu hoje paro para analisar que agonia eles passaram, né? Que agonia eles passaram, porque não é fácil a gente tirar os olhos dos nossos filhos pequenos, né? O coração da gente parece que vai explodir, porque dá um medo, uma coisa muito ruim, né? Você perder uma criança, meu Deus do céu, que agonia. Mas o Senhor sempre estava ali, ó, guardando o Alex. E eles aí então saíram a procurar. Quando deu por volta da meia-noite, ele bem cansado, ele estava entrando em casa. Aí ele ouviu um casal batendo palma. Falou, seu Antônio, tudo bem? Fiquei sabendo que tinha um filho do senhor que está desaparecido. Aí a moça falou para ele assim, o senhor já procurou naquele poço? Tem um poço aqui para baixo. Tem um poço aqui, né? Aí o rapaz falou, não, o poço acho que já tamparam, mas não custa nada olhar nesse poço. Aí o rapaz insistiu, falou, não, ele não deve estar lá, porque caiu um cachorro, eles tamparam lá esses dias, então eu acho que ele não está lá. Mas ficou, né, no ar essa incógnita. E aí então, irmãos, eles desesperados, aquela moça chegou ali na porta de casa, né? E deixou essa incógnita no ar. O poço, será que tamparam? Será que não tem mais poço? Então meu pai entrou para casa, né? Ele entrou para casa para fazer mais uma vez uma oração. Minha mãe estava desesperada. Minha mãe estava extremamente desesperada por conta que queria encontrar o seu filho, né? Meus irmãos também, todos procurando em hospitais, procurando os amiguinhos e nada de encontrar. Mas o Senhor já tinha preparado um plano. Jesus já tinha preparado um milagre. Enquanto isso eu ficava ali no poço. Eu sentia que no poço ali, naquele lugar,
Eu conto isso porque eu estava naquele lugar, eu sentia a presença de Deus lá me guardando, me tirando todo o mal, todo o medo, né? Aquele lugar feio, escuro, um cheiro horrível, um cheiro muito forte de gás, mas o Senhor estava lá ao meu lado. O Senhor estava lá. Então meu pai entrou para casa e mais uma vez ele orou, falou: Senhor, guarda o meu filho onde quer que ele esteja. E o Senhor foi bom, irmãos. O Senhor foi bom com meu pai, como tem sido com a gente até hoje, com a nossa família. Hoje meu pai já descansa no Senhor, mas deixou os exemplos, né, para nós. Deixou uma vida de fidelidade, uma vida fiel, uma vida de verdade, sabe? Uma vida sempre ensinando pra gente o bem, sempre sendo com que nós fôssemos verdadeiros com as pessoas, verdadeiros com tudo que nós fazemos aqui. E hoje nós temos que passar isso para os nossos netos, para os nossos filhos, né? Para que este legado que o meu pai deixou, ele permaneça nas nossas vidas. Amém? Então meu pai entrou, fez essa oração, e ele adormeceu porque estava cansado. Ele adormeceu porque trabalhou o dia inteiro. Ele saía por volta de 4 horas da manhã e chegava em casa quase 10 da noite, porque era longe onde ele trabalhava. E naquele tempo era bem difícil as conduções, né? Tempo difícil, o ônibus demorava, não é que nem hoje que tem os metrôs, sabe, que tem transporte rápido, que tem automóvel, né? Então aquele tempo era complicado. Aí meu pai, cansado, ele adormeceu ali no sofá. E ele adormecendo ali no sofá por volta de mais ou menos umas 4:30 para 5 horas da manhã, ele sentiu um cutucão aqui, ó, um cutucão na sua costela, parecendo que alguém estava cutucando ele. E ele sentiu aquele cutucão, ele despertou, ele deu um pulo e despertou. Naquele momento que ele despertou, que ele sentiu aquele cutucão, ele ouviu uma voz que falava para ele: vai naquele lugar onde a mulher falou que tem um poço. Meus irmãos, e ele falou: meu Deus. E a voz repetiu novamente: vai naquele lugar onde a mulher falou que tem um poço. Então ele pegou, ele levantou rapidamente e saiu ladeira abaixo. Minha mãe já estava ali recolhida, de tanto chorar, chegou a adormecer porque não aguentava, né? O cansaço de procurar e chorar, né? E ficou ali as crianças ficaram ali dormindo também, meus irmãos agoniados, e meu pai saiu. E ele desceu aquela ladeira abaixo, sabe, aquela rua, e ele entrou naquele mato. Quando ele foi entrando ali naquele mato, aquele terreno baldio, feio, muito feio, sabe, um lugar meio que sombrio, ele viu aquela trilha. E ele contando pra gente assim, que naquela hora que ele entrou naquele lugar, o coração dele apertou. Ele começou a apertar o coração, falou: não é possível, meu filho caiu ali, meu filho não pode ter caído ali. E ele continuou naquele lugar, naquela trilha feia, escura. E a voz que falou para ele: vai naquele lugar onde aquela mulher falou que tem um poço, novamente falou com ele assim: eu não te mandei aqui, eu vou cumprir as minhas promessas, eu vou cumprir aquilo que eu tenho feito, aleluia. E então ele saiu ali, procurando aquele lugar. Quando ele olhou de longe naquela trilha, ele viu um buraco no meio. E ele viu lá embaixo um buraco. Isso por volta das 5:30 da manhã, meus irmãos. Já estava raiando o dia. Ele viu aquele buraco. Aí ele viu aquele buraco. E ele chamou assim: eu não te mandei aqui. Aquela voz falava para ele: eu não te mandei aqui. Então vai e chama pelo menino. Eu não te mandei aqui. Então ele, com todas as forças, o coração contrito, né? Falou: meu Deus, se meu filho caiu aí dentro, ele morreu. E a voz falava assim: chama pelo menino. E ele com aquele cansaço, com aquela mente toda perturbada, sabe? Mas o Senhor guardou ele ali, e ele falou: Alex. E ele olhou lá de baixo, ele viu um vulto se mexendo. E aquela voz que estava lá embaixo falou com ele: Senhor, Pai, aleluia. E o menino estava lá, sabe? O menino estava se mexendo. Alex, mas você caiu aí, meu filho.
E eu respondi lá do fundo, irmãos, eu caí, Pai. Eu lembro como se fosse hoje, irmãos. O que Deus fez, o que Deus faz nas nossas vidas, sabe? É uma coisa inexplicável, uma coisa inexplicável. São momentos que a gente não entende como Deus trabalha na nossa vida, como Deus faz na nossa vida. E Ele chamou, falou, filho, o Pai vai tirar você daí, filho. Você não machucou não, meu filho? Eu falei, não, Pai, não machuquei não, tirei eu daqui que eu tô com medo. Na época eu falei, tá muito frio aqui, meu Pai, me tira daqui. Aí Ele falou assim, o Pai vai tirar você. Irmãos, então Ele já saiu, já no dia 31, irmãos, já tinha passado já as festas, sabe? O povo tudo ali comemorando, né? E meu pai saindo, viu um rapaz subindo na rua, falou, meu amigo, tira um tempinho para você me ajudar aqui. Meu filho tá aqui, ó. Meu filho tá aqui no poço, ele caiu no poço. Guarda o lugar aqui para onde que ninguém jogue lixo nesse poço, porque eu vou chamar o bombeiro. Aí ele falou para mim, voltou, o pai vai chamar o bombeiro, viu? O pai já vem. Aí ele saiu correndo. Aí saiu correndo para lá na rua e foi correndo chamar esse bombeiro. Aí passou um tempo, os bombeiros vieram, irmãos. Os bombeiros vieram. Aí o bombeiro chegou lá, falou, não é possível esse menino cair aí. E nessa que ele chegou com os bombeiros, já tinha muita gente, já curioso, né? Falou, nossa, tem um menino aqui dentro. O rapaz que estava guardando falava, tem um menino aqui no fundo. E o povo falava assim, meus irmãos, não é possível, não é possível. Muitos irmãos da igreja vieram naquela época para dar uma força para nossa família, os vizinhos também, e aquilo ficou cheio. O bombeiro chegou e falou, enquanto não tirar esse gás desse poço, a gente não pode descer nossos homens lá. Aí meu pai falou, não, meu filho está vivo, eu vou chamar. Ele me chamou, eu respondi, senhor, pai. Aí o rapaz falou assim para ele, não, então a gente vai descer, já colocaram os equipamentos dentro no poço, na beira do poço, e o bombeiro desceu. Eu lembro que eu consigo ver a imagem do bombeiro. Ele tinha um bigode assim, com um capacete, e ele me pegava no braço, menino, mas você não morreu. Que milagre, menino, que milagre. E eu só chorava, né, querendo sair. Irmãos, quando eu saí, que ele foi me puxando, e eu fui, quando foi raiando ali aquela luz, né, quando ele me chegou lá em cima, eu via muitas pessoas assim, do lado de fora do poço. Isso no ano de 1981, irmãos, ali em São Paulo. Irmãos, foi um milagre que Deus fez. Aí naquela hora meu pai não tinha chorado. E o bombeiro, quando ele me tirou daquele poço, ele levantava assim, ó, você é um milagre de Deus, você é um milagre de Deus, porque cair numa fundura dessa, 22 metros de profundidade, 22 metros, e ficar mais de 12 horas dentro de um poço, é para você estar morto. Aí meu pai falou, eu tenho muita fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que guardou meu filho, foi Ele que guardou para que nada acontecesse com ele. Meus irmãos, para resumir essa história, o Deus que Ele fez um milagre na minha vida, também pode fazer um milagre em você. Eu creio que nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, enquanto você está vendo esse vídeo, você vai ser tocado, você vai ser transformado, porque Deus conhece os teus problemas, Deus conhece as tuas dificuldades, Deus sabe onde está doendo em você, e Ele quer fazer um milagre na sua vida também. E aquele povo que estava ali falava para o meu pai, irmão Antônio, o senhor é um homem de muita sorte, você é um homem de muita sorte. Aí meu pai falava assim, não é sorte, é o Deus que eu sirvo, aleluia, é o Deus que eu conheço, o Deus verdadeiro, que transforma, que renova, que guarda. E quando ele orou ali, naquele momento que ele chegou em casa, ele falou, Senhor, guarda o Alex aonde quer que ele esteja. E o Senhor mandou os teus anjos naquele lugar. E eu quero dizer para você nesta noite, nessa tarde, não sei que hora que você vai ver esse vídeo, eu quero dizer para você, Deus tem um milagre na sua vida também. Deus tem um milagre na sua história. Aleluia, Deus tem um milagre. Olha, não é fácil você lembrar daquele poço, e todos os bombeiros ali falavam, nossa, mas é um milagre, porque não tem como um ser humano ficar mais de 16 horas dentro de um buraco com esse gás. Esse gás, ele
ele é muito forte, você inala ele, você morre em poucas horas, mas graças a Deus o Senhor me guardou, graças a Deus o Senhor segurou as minhas mãos, e hoje eu estou aqui contando para você esse testemunho. Eu com 4 anos de idade, o Senhor guardou a minha vida. Eu falo que quando nós saímos para contar, quando eu cantava ali com meu irmão, sempre que dá a gente conta esse testemunho para falar o que Deus fez na minha vida. Talvez você não conhece o tamanho do seu Deus, o tamanho do seu Deus, e Ele quer estar entrando na sua vida, nessa hora, nessa casa, nos seus problemas. E eu quero compartilhar uma oração com você neste momento, sabendo que Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a sua vida. Um Deus que opera milagre, um Deus que faz coisas impossíveis, vai agir na sua história. Eu não sei se você tem um problema no seu casamento, eu não sei se você tem um problema particular na sua vida, no seu íntimo, que é a depressão, que é a angústia, mas entrega os seus problemas na mão do Senhor, que Ele pode resolver. Quantos são os nossos problemas, quantas são as nossas dificuldades ao longo dos anos, mas o Senhor está aí guardando, como Ele me guardou há 44 anos atrás, Ele vai guardar a sua vida. E eu quero orar com você nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, e dizer para você: Deus resolve todos os teus problemas. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, Pai, eu quero, Senhor, entregar vidas desses ouvintes, Senhor, que estão vendo este testemunho nas tuas mãos, Pai. Quero te entregar, Senhor, todos que estão compartilhando, todos que estão, Senhor, ouvindo este testemunho, Pai, ouvindo essa mensagem. Senhor, quando o Senhor fez um milagre na minha vida, Pai, eu não poderia, Senhor, estar aqui, Pai, para contar, Senhor, esse testemunho sem a Tua permissão, sem a Tua ajuda. Senhor, entra com providência, entra com salvação, entra, Senhor, com alívio para essa dor, entra com alívio, Senhor, para a cura sentimental, espiritual, Senhor, na parte financeira, Senhor. Entra, Senhor, com providência, Senhor, divina sobre a vida dos teus filhos nessa manhã, Senhor, nessa tarde ou nesta noite, Pai. Meu Deus maravilhoso, nós te pedimos, Senhor, te agradecemos, Pai. Obrigado por o Senhor ter nos guardado, Senhor, daquele poço, Senhor. Obrigado por o Senhor ter nos guardado, Senhor, daquela queda, Pai, onde o Senhor nos guardou ali, Senhor, 22 metros de profundidade, mas o Senhor guardou com as tuas mãos, e estou aqui, Senhor, para agradecer os benefícios que o Senhor tem feito na minha vida. A palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Aleluia, bendito é o seu nome. Assim eu te agradeço, meu Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você que ouviu esse testemunho. Se inscreva no nosso canal, irmãos, para que nós possamos levar essa palavra. Se você puder compartilhar esse testemunho, vou ficar bem feliz. Deus abençoe as nossas vidas e a sua família em nome de Jesus. Amém.